O exercício 3 da nossa lista de exercícios, tá? Que é sobre o Teorema de Pitágoras, está falando de um quadrado. Então, onde é que vai entrar o Teorema de Pitágoras aqui? Observem que, por se tratar de um quadrado, é um quadrilátero de 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos, e todos os lados vão ser iguais. E a gente tem aí na figura um quadrado de lado x, tá? E a gente tem a medida da diagonal, que é 5 raiz de 2 centímetros. Então a gente quer saber aí qual é a medida do x que está indicada aí. Você pode observar que a partir dessa figura aí, ou seja, todos os lados vão ser iguais a x, você pode sim usar o Teorema de Pitágoras da maneira que eu vou apresentar agora. Pronto, a maneira que eu vou apresentar agora é como se você pegasse a metade desse quadrado. Pega a metade do quadrado, você vai ter um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, os catetos vão ser as medidas dos lados, né, do quadrado, x e x, e a hipotenusa é a diagonal. Teorema de Pitágoras, está aqui mais uma vez, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então a gente coloca isso para esse triângulo retângulo aqui. Então os catetos vão ser o x, né, o x e x. Então vai ficar, vamos colocar aqui, x ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é x ao quadrado, né? Igual a 5 raiz de 2 ao quadrado. Então vai ficar x2 mais x2 é 2x2 igual 5 ao quadrado é 25. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Só que isso aqui é a raiz de 4, que é 2. Ou seja, é como se você cancelasse esse 2 aqui com o 2 invisívelzinho daqui. Cancela e aí vai sobrar só o radicando, que é 2. Tá? Então vai ficar 25 vezes 2. Então 2x2 igual a 25 vezes 2, 50. Então x ao quadrado vai ser 50. Passa o 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então 50 dividido por 2. Continuando aqui, vai ficar x ao quadrado igual a 25. Então, x é raiz quadrada de 25 e esse resultado é 5. Tá? Então, a medida do lado desse quadrado aí que está indicado na figura é 5. Então, a resposta do item A, o x é 5. Tá? E no item B, só para a gente pegar esse resultado, o perímetro do quadrado, então é só somar os 4 lados. Então vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou 4 vezes o número 5, esse resultado é 20, tá? Então o perímetro seria 20, no nosso caso seria 20, a unidade que eu coloquei é centímetros, então seria 20 centímetros. Aqui no item A também seria 5 centímetros, tá? Agora o item C, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai ter o lado do quadrado e a gente quer saber a medida da diagonal. Pronto, eu voltei. Agora aqui está também a metade do quadrado. Só que agora a gente tem o x, que é 4. Tá? Então eu vou colocar aqui a medida, 4. Né? E a diagonal, que é o que a gente quer saber agora. Tá? Teorema de Pitágoras mais uma vez. Tá? Os catetos vão ser 4 e 4. A diagonal vai fazer o papel da hipotenusa. Então, tá aí mais uma vez, Teorema de Pitágoras. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a diagonal ao quadrado. 16, porque 4 vezes 4 é 16, né? Então, fica 16 mais 16 é a diagonal ao quadrado. Então, 16 mais 16 é 32. Então, 32 é a diagonal ao quadrado. Portanto, tá? Essa diagonal vai ser a raiz quadrada de 32. Como é que a gente vai fazer
Eu vou fazer a fatoração, mas nem precisava, dá para a gente ver que aqui que é 2 vezes 16. Aí passava a raiz, aí fica 4 raiz de 2. Mas fazendo a fatoração como eu fiz naquelas anteriores, você vai ter 32, dá por 2, dá 16, por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Então você vai ter 2 elevado a 5. Aí a minha sugestão que eu faço sempre, né? Você pega de 2 em 2, aí fica 4, 4, e aí sobrou 2 sozinho. Então a diagonal vai ser raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 2. Então a diagonal vai ser raiz de 4 é 2, raiz de 4 é 2 e raiz de 2, porque aí não tem o valor inteiro. Então a nossa diagonal vai ser 2 vezes 2, 4, então vai ser 4 raiz de 2. Aí chega o grande momento. É o momento que eu queria estar na sala de aula com vocês, presencialmente. A partir desses resultados, a gente vai obter a diagonal do quadrado em função do lado desse quadrado, tá? A gente observou então no item A, o quadrado, a gente tem, certo? A gente já sabe no item A que o quadrado tem lado 5, a diagonal é 5 raiz de 2. Nesse outro item que eu acabei de fazer, o lado do quadrado é 4 e a diagonal é 4 raiz de 2. Então vamos de novo. Se o quadrado tem lado 5, tá? A diagonal é 5 raiz de 2. Se o quadrado tem lado 4, a diagonal é 4 raiz de 2. Portanto, a gente pode deduzir a partir daí que a diagonal do quadrado é em função do lado. Então, se o quadrado, de uma forma geral, a gente vai ter isso aqui, ó. D de diagonal é igual a x raiz de 2. Ou seja, a diagonal do quadrado é você pegar o lado do quadrado e multiplicar por raiz de 2, tá? Esse é um resultado importante que a gente vai tá comentando sempre, né, durante o nosso estudo de geometria, tá? E, na verdade, ele é um atalho para aquela parte de triângulo para retângulo, quando a gente fala do ângulo de 45 graus, tá? E também a gente vai, esse exercício aí, a ideia dele é base também para o exercício seguinte, que é o exercício 4, que eu acho que esse aí eu deixei para vocês. Embora o exercício 4 ele fale de um triângulo equilátero, mas também a gente vai obter aí um resultado importante. Então, no exercício 4 você vai ter o triângulo de lado 8, tá? E você quer saber a altura x, tá? Só que quando você tem essa altura, esse lado de baixo, que a gente pode chamar de base, ele fica dividido em duas partes iguais, 4 e 4. Então você vai ter um triângulo retângulo de hipotenusa 8, cateto x e o outro cateto vai ser 4. Figura então essa aqui, você tem um triângulo equilátero, então você pega só uma banda, a metade do triângulo equilátero, e aí você vai ter um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é 8, o x, que era a altura do triângulo equilátero, é um cateto, e o 4 é porque é a metade aqui, ó. Aqui você vai ter 4 e 4, né? Todos os lados do triângulo são iguais a 8, tá? Por isso que o nome é equilátero. Mas aqui a gente vai ter a metade, que é 4. Faz o teorema de Pitágoras para esse triângulo aqui, e aí você vai ter o valor do x, tá? Esse valor do x não é um valor exato, tá? Então vai ficar uma coisa parecida com a diagonal do quadrado, tá? E aí vai ficar, você vai obter então o resultado do item, deixa eu olhar aqui. Pronto, você vai obter o resultado do item A, que é a altura x do triângulo equilátero indicada. Depois a gente vai repetir a mesma conta, né? Você vai repetir esse exercício agora, supondo que no lugar do 8 sejam 6. Quando você repetir esse processo, você vai ter também uma nova altura, né? Então, a partir desses dois resultados, a ideia é você obter
Você vai poder inferir, ou seja, você vai poder concluir a altura de um triângulo equilátero de lado L. Então, no lugar do 8 e do 6, a gente vai usar um L. Qual deve ser, então, a altura desse triângulo equilátero? Tá ok? Seria interessante que vocês pudessem mesmo descobrir sozinhos, tá? Nos anos anteriores, sempre que eu passava isso aí, né, o pessoal conseguia descobrir qual era a altura do triângulo equilátero. Tá? A gente usava isso para fazer o cálculo de área. Então sempre dava certo, né? Desse nosso módulo agora aqui, aula gravada, fica meio complicado, mas eu espero que vocês descubram. Se não, você vai pesquisar simplesmente a fórmula em algum livro ou na internet. Próximo vídeo, exercício 5, é uma questão do Enem, que eu fiz uma adaptação, fiz uma alteração dos valores, tá? Que é para saber o comprimento de um corrimão. Tá? É uma aplicação bem simples do Teorema de Pitágoras, tá? Então até o próximo vídeo e valeu!